network tem um poder que você nem imagina. Eu sou do tipo de pessoa que sempre achei que network era bullshit, sabe? Papo furado, que essa história de ficar se reunindo com outros arquitetos, que isso era balela, muito chato, papinho de loja, que a gente chega lá naqueles eventos coquetéis da loja para promover o showroom novo, e aí tem aquele monte de arquiteto e decorador que fica dependendo de RT. Gente, nada contra a RT, tá? Mas que depende de RT e fica lá tirando onda de que, eu fui pra Dubai, você não foi ainda pra Dubai? Nossa, fui pra Tailândia, ganhei a viagem de não sei aonde. E você pensando assim, meu Deus, eu não consigo nem fechar um projeto. E nego tirando onda que foi pra Dubai. Ou seja, o nego vendeu tanto, ganhou tanta RT que ainda conseguiu ganhar, ainda ganhou uma viagem. E aí a gente fica chateado. Eu acho um tédio, porque fica uma disputa de ego. Gente, eu não sou dessas. Tô até tomando um chazinho pra acalmar, que a gente vai ter esse papo de network hoje, porque o buraco vai ser mais embaixo, tá? Você se prepara. Prazer, eu sou Juliana Pupin. Se você ainda não me conhece, eu trabalho com arquitetura e design de interiores para os Estados Unidos há 4 anos. Mais de 4 anos. Tenho esse canal aqui no YouTube para falar tudo sobre arquitetura nos Estados Unidos, para você também aprender, para você também trabalhar, para você entender como funciona essa dinâmica, essa cultura, o design, como funciona isso na prática. E também tenho lá no meu Instagram, se você ainda não me segue lá e não me segue aqui, eu não sei o que você está fazendo aqui até agora, você vai lá me seguir depois que você sair desse vídeo, para você acompanhar meu dia a dia de trabalho, que eu também falo muito, compartilho tudo lá no meu Instagram, lá nos meus stories principalmente. E faço muitas lives com os alunos, lives de tira dúvida, então aproveita depois, participa lá também, que eu tenho certeza que você vai aprender muito. O nosso combinado de hoje é, você vai curtir esse vídeo, você já se inscreveu no meu canal, né? Então você vai curtir esse vídeo e depois você vai deixar um comentário aqui se você gosta ou não de fazer network e se você mudou a sua cabeça depois do bate-papo de hoje. Combinado? Eu tenho mudado muito a minha opinião sobre network, porque eu sempre fui dessas que odiei coquetel de loja, porque fica uma disputa de ego absurda, né? Que os arquitetos, designers ficam lá tirando onda de tudo que eles já fizeram. E eu nunca ganhei viagem para Dubai, nunca ganhei nada. Por quê? Porque eu sou uma arquiteta que deixava no Brasil o cliente muito livre para escolher os materiais, no sentido de onde ele quer comprar. Então eu ia na loja para escolher os materiais, mas eu não ficava, compra aqui, compra aqui, compra aqui. Não ficava desse jeito. Então eu deixava o cliente livre, mesmo porque eu ficava pensando assim, o que o cliente vai pensar de mim, que eu estou ganhando tudo, que eu estou me dando bem em cima dele. Eu achava meio antiético, mas isso, gente, eu não quero trazer essa polêmica, tá? Não me cancele, não me desiga aqui do YouTube só porque eu tô falando isso. Eu acho que tem formas e formas de trabalhar. Eu acho que se você for honesto com o seu cliente, não tem problema nenhum você ganhar RT em cima do seu trabalho, tá? Desde que fique claro isso pra ele no contrato. Problema nenhum. Então, voltando, eu sempre fui meio que achava um saco, tédio, meio contra esse network de arquitetos. Até o momento que eu comecei a trabalhar para os Estados Unidos. Voltei para arquitetura, né, porque eu já tinha saído, tinha largado a arquitetura, voltei para arquitetura e pensei, cara, eu acho que o network ele é importante sim. Aí eu comecei a ter conversas com vários outros profissionais que começaram a me abrir a cabeça. Uma delas foi com Maxwell Scherer, que ele é um jogador de futebol famoso, grande, ele é brasileiro, quase que meu conterrâneo aqui do Espírito Santo, e ele jogou em vários clubes europeus. No clube holandês, que era aquele Ajax, como é que é, gente? Esqueci o nome do clube. Mas ele também jogou no Barcelona, ele jogou no Paris Saint-Germain, no Inter de Milão. Enfim, ele jogou em vários, se aposentou pelo Paris Saint-Germain. Hoje eu acho que ele é diretor executivo do Paris Saint-Germain, alguma coisa assim. E ele é daqui. E eu conversei com ele, gravei também vídeos com ele, tem gravado, que tem aqui no meu YouTube, depois você pode assistir. Procura por Maxwell Scherer. E o que ele me falou sobre toda a carreira dele de sucesso é que network abre portas. Por mais competente que você seja, o network ele sempre vai ter um peso muito grande nas oportunidades que podem surgir no seu caminho e se você vai agarrar ou não. Porque muitas vezes, se você tiver que indicar um profissional, você vai indicar quem? Vamos supor que você não está dando conta de fazer todos os projetos, que está vindo muito cliente para você. Quem que você vai indicar? Alguém que você confia? Alguém que está do seu lado? Alguém que sabe tanto quanto você, que você domina, que você sabe que domina a técnica, que vai entregar do mesmo nível que você e que não vai te dar dor de cabeça depois também. Por quê? Porque a indicação, o cliente, ele acaba te responsabilizando levemente por aquilo, né? O cliente, ele espera que a sua indicação seja quase uma corresponsabilidade, não é verdade? Que depois ele te lembra. Se for bom, esse bobear, ele não vai nem te agradecer. Juliana, obrigado por aquela indicação e tal, funcionou, deu super certo. Ele nem vai te falar.
Mas se der errado, você vai ouvir. Mas você vai ouvir pro resto da sua vida. E ele vai falar mal de você para todo mundo, mesmo sem ter sido você que fez o projeto. Porque você que indicou. A indicação, ela vem através do network. Ontem, eu tive uma conversa. Eu tenho tido acesso a pessoas que eu nunca pensei que eu teria acesso na minha vida. Você já ouviu aquela teoria das... Não sei se são 5 pessoas ou 7 pessoas que existe entre você e qualquer outra pessoa do mundo? Eu sei que essa teoria não é só uma teoria, ela é verdade. Eu conheço pessoas que... Eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que ela é muito minha amiga. Mas ela tem um outro amigo de trabalho dela, que é um amigo que trabalhou muitos anos com ela, da área de petróleo. Ele é um grande banqueiro e influenciador nessa área financeira e de ações, como é que fala? De bolsa de valores, esses investidores, lá em Nova York. O cara é, tipo, das galáxias lá. E essa minha amiga é muito amiga desse cara. E esse cara, ele estudou com Elon Musk. Ou seja, eu estou numa escala de 3 pessoas para acessar o Elon Musk. Eu vou conseguir ligar para o Elon Musk? Não, claro que não, gente. Claro que eu não vou conseguir ligar para ele, mas eu estou a 3 pessoas dele. Se for muito importante, se fosse depender a minha vida disso, talvez, quem sabe, eu não conseguiria, né? Me mexer o suficiente para chegar a ele, se fosse o meu objetivo de vida. Eu estou a 3 pessoas. Assim como eu estou a 3 pessoas, a 5 pessoas de qualquer outra pessoa do mundo. Ou seja, quantas portas não podem se abrir por causa desse network. Eu tenho agora, em setembro, nós estamos em junho de 2025. Em setembro de 2025, eu vou ter um evento presencial, eu vou fazer o meu primeiro evento presencial nos Estados Unidos. Eu moro no Brasil, eu tenho o programa Seja Arquiteto na América, que é um treinamento o maior treinamento hoje de arquitetos e designers de interiores que projetam para os Estados Unidos. Seja remotamente, seja presencial, porque muitos deles também moram nos Estados Unidos. Mas a maioria mora no Brasil e trabalha para os Estados Unidos. Eu vou fazer essa imersão presencial lá, com 7 dias junto comigo. Foi feita uma curadoria impecável para que esses arquitetos e designers que vão estar comigo nos Estados Unidos nesses 7 dias possam viver um 360 do mercado imobiliário e da construção civil e de tudo que envolve o design, a cultura e a arquitetura nos Estados Unidos. Por quê? Porque você vai, quando você experiencia isso, quando você vive isso de perto, você está lá, vê com seus próprios olhos, você conversa com outros profissionais, você vai nas lojas, você vai na obra, você conversa com o construtor, você conversa com o house flipping, que é uma pessoa que faz projetos, reformas de casas antigas e abandonadas, vende essa casa e tem uma margem de lucro muito alta. Eu vou colocar os meus alunos em contato com todas essas pessoas, com todos esses profissionais, para que eles tenham uma experiência real nos Estados Unidos, para que eles não só aprendam a projetar dentro do programa Seja Arquiteto na América, mas que eles também vivenciem isso. Essa imersão, ela começou a partir de um network. Então, ela começou a partir de uma conversa despretensiosa com uma amiga que mora lá na Flórida, e ela falou: Ju, você precisa trazer os seus alunos para viver isso que você vive. E aí, até então, eu falei: não, ela se chama Bruna. Não, Bruna, imagina, sem condições e tal, como que eu vou levar? Olha o tamanho da responsabilidade de sair do Brasil com todos esses outros profissionais e levar para o mercado americano e tal. Ela falou: Ju, não sei como, não sei quando, não sei nada, mas você precisa fazer isso. Aí acabou, né? A partir dali eu já não dormi mais, eu falei, eu preciso fazer isso acontecer. E fui mexendo nos meus pauzinhos até que eu consegui montar a estrutura dessa imersão, e agora em setembro a gente vai. Então é tudo muito redondinho, maravilhoso. Vai ser produzido inclusive um documentário a partir desse evento. Enfim, vocês vão ver aqui no meu canal no YouTube mais pra frente. Acredito que em outubro, se bobear, já vai estar no ar. Mas tudo isso por quê? Porque começou através de um network. E todos esses profissionais que estarão envolvidos na minha imersão, que os meus alunos vão ter acesso, inclusive os arquitetos que vão estar comigo. Imagina 7 dias comigo, gente. Será que eu sou chata, pessoalmente? Eu quero depois que vocês me contem isso. Falo, nossa, Juliana é uma megera. Caramba, a Juliana é muito chata. Vamos ver. Depois vocês vão ouvir os babados aqui, depois as fofocas, vocês vão saber. E também acompanha lá no Instagram, que ao mesmo tempo que vai estar acontecendo, vai estar aparecendo lá os meus stories. Então você fica de olho. Mas enfim, o que eu tava falando, gente? O devaneio, a pessoa tem TDAH, só pode, que o pensamento não é nada linear. Mas, o que acontece? Esse evento presencial,
vai dar acesso para os meus alunos a coisas que eles jamais teriam acesso sozinhos. Por quê? Porque nós vamos, por exemplo, visitar imóveis de alto padrão nos Estados Unidos. Imóveis, por exemplo, que são marcas de bandeiras famosas, como a Bentley, Mercedes-Benz, que hoje as grandes marcas, que são marcas de outros produtos de luxo, que não necessariamente são empreendimentos, elas estão vendendo suas bandeiras, eles vendem a própria marca para representar para chancelar aquele empreendimento, aquele edifício. Então, por exemplo, a Mercedes-Benz construiu um edifício? Não, mas o edifício leva o nome e o padrão da Mercedes-Benz. Então, quando você compra um apartamento ou uma sala comercial nesse edifício, você sabe que ele tem o padrão da Mercedes-Benz. Por quê? Porque eles venderam a bandeira, como se fosse Hilton, né? Um hotel que vende a bandeira. Exatamente isso. Então, essas grandes marcas de luxo, os meus alunos vão estar lá dentro. Eles vão ter acesso a imóveis, casa padrão, casa modelo, a imóveis, a coisas, arquitetura, bate-papo, painéis com outros profissionais de house flipping, mortgage, que é de financiamento imobiliário, de credit score, real estate, de broker, real estate, corretor imobiliário, broker, a diversos profissionais, artistas, arquitetos, designers. A gente vai visitar escritórios de arquitetura, a gente vai, enfim, gente, assim, uma infinidade de coisas. Esses profissionais, o que eles significam? É o puro suco do network, é um network purinho. Por quê? Porque ele vai abrir portas para essas pessoas. E os meus alunos, eles vão ter, através dessa ponte comigo, eles estão a uma pessoa de todos desses investidores, todos esses profissionais que estão lá nos Estados Unidos. Sozinho, esses meus alunos conseguiriam? Talvez muito a longo prazo. Eu acredito que não. Por quê? Porque foram contatos construídos através da minha experiência, do tempo de trabalho que eu tenho nos Estados Unidos, de toda a minha rede de contatos pessoais, que eu estou transferindo para os meus alunos. E por que eu estou te dizendo isso? Porque nada nessa vida acontece por acaso. Os meus alunos, eles vão ter essa imersão, ela é exclusiva para os meus alunos. Então, se você não está dentro do programa Seja Arquiteto na América, você não teria acesso a essa imersão. Você não vai ter. Então, primeiro de tudo, tem que ser meu aluno. Por quê? Porque eu estou te dando o meu acesso pessoal do meu network que eu estou transferindo para os meus alunos. Ou seja, Ju, eu quero ter acesso ao mercado imobiliário americano. O que eu preciso fazer? Você precisa se colocar no lugar certo. Você precisa se colocar no meio de pessoas que estão fazendo o que você quer fazer. Por quê? Para que você possa dar um salto na sua carreira. Porque o tempo normal que a gente percorre sem o network, ele é muito lento, demora muito para a gente conquistar o nosso espaço se a gente não tem network, se a gente não tem contato das pessoas certas. Então pensa nisso, assim, se você tem um contato de um corretor imobiliário nos Estados Unidos que pode sim te oferecer projetos dos clientes deles, qual é o preço desse contato? Qual é o preço desse network? A gente não vende network. Quem que está aí vendendo network? Você pode comprar network? Não. Mas você pode se colocar nesses lugares. E eu vou te dar um outro exemplo. Eu estou investindo muito em crescer a minha empresa. Por quê? Porque eu nunca fui treinada, eu nunca aprendi sobre gerenciamento, sobre como treinar pessoas, contratar equipe. A gente não aprende isso na faculdade de arquitetura. E a gente se forma querendo ter o próprio escritório, mas a gente não sabe o que é ter o próprio escritório. A gente apanha muito. A gente contrata estagiário, a gente se frustra, a gente contrata outro arquiteto, acha que está pagando caro e ele não entrega. A culpa é do arquiteto? Não, a culpa é nossa que não treinou ele. A gente não tem processo dentro do próprio escritório, a gente não tem ideia de gerenciamento, a gente não tem controle nenhum. Então, se você não tem processo, como é que você vai passar isso para ele? Não basta ter competência, a gente precisa ter, sim, técnica de gerenciamento. O que acontece? Eu comecei a sentir necessidade e comecei a identificar algumas habilidades que eu preciso aprender, que eu preciso aprimorar. Coisas técnicas mesmo, como isso, gerenciamento, empresa, como treinar pessoas, como contratar, processo seletivo. Gente, eu participei de vários processos seletivos, mas se você me falasse alguns anos, 2 anos atrás, como era, o que eu precisava fazer para contratar uma pessoa, eu achava que eu precisava só contratar uma pessoa que soubesse o software. Você sabe AutoCAD? Você sabe Revit? É isso que eu preciso. Quantos anos de experiência você tem? Quantos projetos você já fez? Não é isso. Definitivamente não é isso que você precisa. Você precisa muito mais de habilidades comportamentais,
que vão estar alinhadas com seus valores, com o que você espera daquela pessoa, que ela exerça na posição, do que tecnicamente. Porque AutoCAD, Revit, 3D, qualquer um pode aprender. Agora, personalidade, comportamento, valores, você não ensina. Ou a pessoa já tem, ou não tem. Então, eu fui estudar isso. E continuo estudando, né? Espero continuar estudando pro resto da minha vida. No ano passado, eu tomei essa decisão. Em 2024, eu tomei essa decisão de que eu queria melhorar a minha empresa, a estrutura da minha empresa, para que eu pudesse crescer, pegar projetos maiores, enfim. Fui atrás disso, fui procurar pessoas que faziam isso, treinavam isso. Tem várias pessoas para indicar, se alguém quiser. O Marcos Marques, ele é exímio nisso. Ele tem um programa de acelerador, ele se chama acelerador empresarial, alguma coisa assim, que é exatamente para acelerar o crescimento da sua empresa, para entender os processos, o gerenciamento, tudo isso. O G4, o grupo de educação também, ele é ótimo para isso. Enfim, eu fui atrás desse conhecimento. Sem querer, ao entrar numa mentoria, que eu achei que eu estava dando os meus rins para entrar nessa mentoria, eu entrei na mentoria do Wendel Carvalho. Eu já tinha feito outros antes, mas menores proporções. E essa do Wendel custou o valor de um carro popular. Não que eu me orgulhe de dizer isso, mas hoje eu acho até barato, perto de tudo que eu tive, que eu continuo tendo, porque não acabou a mentoria, de retorno. E há pouco tempo também eu soube, por exemplo, que o Flávio Augusto, se você não conhece, pesquisa sobre ele depois. Ele também é um empresário enorme, super visionário, muito grande, muito bom financeiramente, de gestão e de mentalidade. O Flávio Augusto falou o seguinte, que ele tem não é uma mentoria, é como se fosse uma consultoria, são 2 horas de almoço com ele. Essas 2 horas de almoço valem R$1 milhão. Então você paga R$1 milhão para você ter 2 horas de almoço com o Flávio Augusto, para você conversar com ele sobre empresa. Na minha cabeça eu ficava pensando, quem é o louco que paga isso? Por que, meu Deus? Por que custa isso? Né? Não poderia ser, R$100 mil já seria bom, não seria bom, não? Né? Já seria caro, não seria... Enfim, a gente vai julgando, né? Até o dia que eu ouvi de uma outra pessoa que não era dele, falando que a empresa tinha economizado X milhões de reais em impostos por causa dessa consultoria do Flávio. Então ele pagou R$1 milhão para o Flávio numa conversa de 2 horas, mas que ele ganhou, vou falar um número aleatório, mas foi mais do que isso, tá? Ele economizou R$5 milhões de imposto em um ano, baseado naquela conversa que eles tiveram. Valia R$1 milhão aquela conversa? Claro que valia. Valia por quê? Porque ele passou toda a experiência e conhecimento dele em 2 horas de almoço. E fez a outra empresa economizar milhões. Então, o network, ele vai te encurtar o caminho. É isso que o Flávio Augusto proporcionou para essa outra empresa. Encurtou o caminho, acelerou o processo. O network tem esse poder de acelerar o seu conhecimento e fazer você dar saltos que sozinho você não conseguiria. E é isso que o programa Seja Arquiteto na América faz por você. Te coloca lá dentro. Isso, assim, foi a primeira coisa que eu fiz quando eu criei o programa Seja Arquiteto na América. Foi pensar e definir isso. Eu quero uma comunidade. Eu não quero um grupo, eu não quero um suporte. Você não tem suporte dentro do programa Seja Arquiteto na América. Você tem uma comunidade. Por quê? Porque dentro dessa comunidade, não só eu estou lá dentro, presente, É claro que eu tenho até a Larissa que me ajuda, mas a Larissa me ajuda minimamente, sou eu que converso com os alunos. Mas não é isso, é o network. Eles se ajudam tanto que eu fico assim, impressionada. É claro que eu sei que eles se comportam da forma... Não como eu treinei, porque eu não treinei esses arquitetos para estarem lá e se comportarem dessa forma. Mas eles compartilham todo o conhecimento deles, porque eu compartilho o meu. Eu não tenho a menor miséria de ensinar nada. Não é porque eu tenho ali aquele conteúdo fixo, já gravado dentro da Hotmart, lá, todo o conteúdo do programa de aulas. Mas se eu fizer uma mentoria, se eu tiver uma sacada... Eu compartilho com eles na mesma hora, eu vou lá e falo, galera, olha só, eu faço isso, vão fazer aquilo, isso está dando certo, isso está dando errado. Aprendam isso, olha essa ferramenta. E aí, como eu sempre fiz isso, o exemplo arrasta.
eles fazem o mesmo entre eles. Ou seja, imagina você ter hoje eu acredito que tem aí por volta de 500 ou mais alunos, arquitetos, designers, artistas 3Ds, lá dentro do programa Seja Arquiteto na América. Imagina a troca rica que tem lá dentro. Eles conversam sobre inteligência artificial, sobre software, sobre trabalho, sobre contratos, sobre experiência, sobre entrevistas, sobre vagas. Você já viu isso? Aonde que uma pessoa compartilha vaga com uma pessoa que julga ser concorrente? Não, por quê? Porque eu não acredito em concorrência. Se eu sou boa, vai ter espaço para mim, você também pode ser bom, ele também pode ser, ela pode ser, todo mundo pode ser bom, gente, no mundo tem espaço para todo mundo que é bom. Ao mesmo tempo que se você não for bom, você não vai para lugar nenhum, você não vai crescer. Você vai ficar nadar e morrer na praia. Ou seja, você é meu concorrente? Não. Porque se você for bom, você vai ter o seu espaço, se você for ruim, você vai morrer na praia. Nada vai acontecer. Ou seja, quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo. Quanto mais os meus alunos compartilham, mais eles aprendem. E o que é o nome disso? Network. Network. É lindo isso. E é lindo de ver. E eu passei a gostar do network como eu nunca gostei antes. Eu nunca gostei tanto de estar num lugar como é prazeroso ver os meus alunos dentro da comunidade. Só voltando ainda na minha mentoria que eu estou fazendo com o Wendel, eu comecei a me colocar nesses lugares intencionalmente. Eu dei um rim para poder estar nessa mentoria do Wendel. Eu dei um rim, mas valeu cada centavo. Por quê? Porque eu me coloquei numa mesa com pessoas que estavam anos-luz à minha frente em termos de empresa. E eu percebi que as minhas dúvidas eram de um bebezinho engatinhando. E eles já estão muito mais adolescentes. Tipo, a empresa já está no nível de adolescência, porque a empresa tem uma maturidade. Claro que quanto mais tempo você tem, mais maduro você é. Só que ao mesmo tempo você pode ter 20 anos de empresa e ainda ser imaturo em termos de evolução empresarial, de conceitos, de projetos, de tudo, né? De processos. Então, o que eu fiz? Eu quero crescer, eu preciso me colocar no lugar certo, no meio de pessoas certas e pessoas que sabem mais do que eu. Porque se eu sou a pessoa que mais sabe na mesa, eu vou aprender o quê? Eu não vou aprender nada, gente. Eu não gosto de estar no meio de pessoas que sabem menos do que eu. Eu quero estar no meio de pessoas que sabem mais. Por quê? Porque eu preciso constantemente me sentir desafiada. Tanto que eu trabalhei 3 anos para uma empresa americana e eu podia estar lá até hoje. Só que eu meio que fui sentindo, cara, eu tô estagnada. Sabe quando você sente que parou de evoluir? Eu falei, não, cara, esse lugar não é mais para mim. Eu cheguei no topo de onde eu podia dentro da empresa. Agora, o meu próximo passo é o quê? É colocar fogo no parquinho. O próximo passo foi empreender. E aí agora eu tô o quê? Engatinhando de novo. Crescendo tudo de novo. Muitos desafios como empresa. Diariamente. Por quê? Porque eu estou aprendendo. Só que ao invés de ficar reclamando de que é difícil, de que empreender, captar cliente é difícil, que eu ouço não. Claro que eu ouço não. Também acontecem essas coisas comigo. Vocês estão achando que não? Acontece, gente. Também ouço não. Eu ouço muito não. Só que eu não reclamo. Quando um cliente me fala não, ou quando eu ouço um não de uma outra pessoa, um engenheiro, que fala, olha, você fez um negócio errado. Eu falo, meu Deus do céu, eu odeio isso. Quando o telefone toca do que é um engenheiro, então o coração. Eu falo, meu Deus, que merda, o que eu fiz de errado dessa vez? O que eu faço? Coloco meu rabinho entre as pernas, humildemente falo, beleza, o que eu posso aprender aqui? O que eu fiz de errado? Eu não prestei atenção nessa fase, eu não fiz isso, eu podia ter melhorado aquilo, e bora pra frente. Sem reclamação, zero reclamação. Só que o mais importante de tudo é eu estar no meio de pessoas que vão me fazer crescer. Senão, eu não vou crescer. Eu vou continuar achando, primeiro, daqui a pouco começa a bater a soberba. A tal da soberba estraga o arquiteto. O problema do arquiteto não é ele ser arquiteto, não é ser desvalorizado pelos clientes. Primeiro é a soberba, porque ele não é humilde para aprender. Se você for humilde para você aprender, você vai ser gigante. Porque você vai ter coragem de enfrentar os seus erros, você vai aprender com aquilo, você vai crescer. Se você já chega sabendo, se você já chega botando banca, cara, primeiro que as pessoas já te olham assim, né? Segundo que, se você já disse que você sabe tudo, ninguém vai querer nem ter paciência com você te ensinar nada. Já era, tipo, você sabe, ninguém tem paciência com essas pessoas. Não seja essa pessoa, não seja. Aliás, eu acredito que você não é assim. Porque se você tá aqui me seguindo, você se identifica comigo. Eu acredito que eu não sou assim. Diz o meu marido que eu me acho, mas eu não me acho não, gente. Não. Diz o meu marido que
Eu não sei pedir desculpa, mas eu sei pedir desculpa, sim. Eu peço desculpa, mas é porque aqui em casa é o seguinte, gente. Tem duas possibilidades. Ou eu tô certa, ou ele tá errado. Por que eu vou pedir desculpa? Gente, brincadeira. Não me cancele disso, é brincadeira de marido e mulher. Piadinha interna aqui entre nós, hein? Não conta pra ele. Enfim, network é muito poderoso. Eu me coloquei intencionalmente no meio de rodinhas de pessoas e profissionais que estão me fazendo sentir chegar em outro patamar, que sozinho eu jamais chegaria. Então, o network sim pode abrir muitas portas. Eu ainda quero fazer muitas palestras, eu ainda quero escrever um livro, eu ainda quero... Gente, eu tenho ambições, assim, que não tem a ver com dinheiro, tem a ver com conquistas pessoais, coisas que eu quero. Tem muito mais a ver com legado. As minhas ambições têm mais a ver com legado, com espalhar conhecimento. Eu tenho muito isso dentro de mim, dessa questão da educação, sabe? De educar e melhorar e qualificar as pessoas. E eu quero que vocês sejam profissionais melhores. E por isso que existe o programa Seja Arquiteto na América, para qualificar vocês. E eu me coloco nessas posições. Então também faça isso com você. Porque é isso que vai fazer você acelerar o seu aprendizado, você dar saltos na sua carreira e não ficar ali achando que você vai ficar só consumindo coisas de graça e que você vai crescer desse jeito. Não vai. Eu aprendi muita coisa de graça aqui no YouTube sempre. Já continuo aprendendo sempre quando eu tenho uma dúvida. Tenho o ChatGPT para me ajudar. Mas chega uma hora que você precisa ser guiado. Chega uma hora que você precisa de uma orientação de uma pessoa. Chega uma hora que você não muda mais de patamar. Você não muda de nível sozinho. Se você está pronto para isso e quer trabalhar para os Estados Unidos e ganhar em dólar 3 vezes mais, faturar muito mais, o programa Seja Arquiteto na América está com as portas abertas para você. Lá, o network, gente, assim, eu não tenho nem palavras para dizer a riqueza que é estar lá dentro. E ainda quem está lá dentro tem a oportunidade de ir para essa imersão em Miami, junto comigo, gente, que depois vocês vão querer saber se eu sou chata, se eu sou legal. Eu quero saber depois de vocês, combinado? Os meus alunos vão contar pra vocês aqui depois. Aliás, tô até pensando em fazer imagina que legal, fazer um YouTube com eles, uma versão aqui no YouTube com todos os meus alunos que estiverem na imersão. Ia ser legal, hein? Gostei dessa ideia. Acredito que seja isso. Eu acredito que você tenha aprendido, entendido o valor do network e que ele não vai vir sozinho e de graça. Você tem que se colocar nesse lugar, aonde o network está, que vai fazer você crescer. Aonde você quer crescer? É em gerenciamento? É em faturamento? É em projeto? É em cliente? Se coloque nesse lugar. Combinado? Espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.